Oi, gente, tô de volta. É, usar imagens no Photoshop para publicações no Instagram precisa ter cuidado, porque muitas imagens têm direitos autorais e muita, nem sempre dá problema, mas dependendo da imagem você pode ter problemas com direitos autorais e o Instagram tem sido muito chato com isso, assim como o YouTube tem sido com relação ao conteúdo autoral, a proteção do conteúdo autoral. Então se configura crime você utilizar a imagem protegida sob direitos autorais. Então eu vou dar a sugestão de alguns sites que você pode pegar imagens que a maioria delas são para uso livre, você pode usar à vontade, colocar à vontade. Então eu vou falar sobre o Unsplash, Pixabay, o RGB Stock. Esse também, que descobri agora recentemente, ele parece muito interessante. E no final das coisas, se não achar a imagem que você quer, você vai para o Pinterest, porque vai que você pode achar uma imagem interessante. Ele é muito parecido com um Instagram da vida. Você vai achar muitas imagens boas. Eu recomendo pesquisar em inglês, títulos em inglês. Por exemplo, praying, orando, por exemplo, que é mais fácil de você encontrar a sua imagem. Você vai encontrar muitas imagens do tipo assim, tá? Meio que eles já utilizaram a imagem para editar. Ou seja, é difícil você não achar uma imagem limpa, entre aspas. Mas você tem muita coisa interessante também. Então, recomendo usar. Você não vai conseguir extrair a imagem assim tão fácil, mas você pode cair em um outro site que aí sim você vai extrair a imagem. Voltando para o Unsplash, ele é um site que eu uso bastante. 99,9% das fotos que eu uso lá no meu perfil, são imagens daqui, porque ele tem uma cara muito mais clean, sabe? As fotos dele são muito mais clean, são imagens muito mais abstratas ou voltadas para a natureza. Então eu vou pesquisar a mesma coisa, você vai ver a diferença. Como a imagem é mais limpa, como você pode aplicar com a imagem, com o texto. Então, são muitas fotos, você pode utilizar aqui, basicamente, não vi ainda, já usam há bastante tempo, não vi restrição alguma no uso delas, você pode baixar gratuitamente, você escolhe o tamanho, a dimensão dela. E uma dica que eu dou, se você quer a imagem com a super qualidade dela, você baixa nessa resolução a foto normal para você ter a qualidade máxima lá. Mas se você não estiver tão preocupado com isso, você pode vir com a imagem aqui, clicar com o botão direito e clicar em copiar imagem, que é uma das formas que a gente vai mostrar para adicionar imagem. Outro site que eu tenho, eu vou deixar na descrição, é o Pixabay, que também ele serve para buscar imagem, é um repositório de imagens, então você vai achar também muitas e muitas e muitas imagens para você utilizar como fundo de inspiração também. Tem esse também, que descobri recentemente, e parece também muito, muito promissor também. Então, só cuidado com os direitos autorais das imagens, tá? Fechar aqui. Esse também, então vou deixar todos esses eu vou deixar na descrição. Digamos que eu queira adicionar uma imagem aqui, e é muito simples, tá? Eu vou clicar sobre a imagem, vou clicar em copiar imagem, vou lá no meu Photoshop, eu posso clicar em qualquer lugar, qualquer camada aqui, e eu simplesmente aperto Ctrl V de colar, o atalho de colar. Ele vai colar a minha imagem. Repare que a imagem se torna uma camada, todo aquele conceito de camada que o Photoshop usa. E aqui, por exemplo, apertar o Ctrl T e redimensionar minha imagem. Como é uma imagem, eu não quero que ela perca as proporções, porque se eu mexer nas proporções da imagem, você vai ver que não faz muito mais sentido ter a imagem, né? Então, vou voltar aqui, Ctrl Z, e para você mudar sem mantendo as proporções, você aperta o Shift e arrasta. A imagem pode ficar um pouco quadriculada, embaçada, mas é porque você está mudando a imagem, mas
Assim que você apertar no Enter, só repare que o que está ficando de fora da imagem não entra. Ou seja, é somente isso daqui que vai aparecer na imagem final. E apertei Enter, ele aplicou as dimensões que eu queria. Mas está muito feio, eu não queria assim, eu queria, por exemplo, entre uma elipse do lado e contexto do lado, então eu vou criar uma elipse, por exemplo. Aqui ele abre por padrão, ele está abrindo por padrão características que eu posso mudar, que eu posso definir, mas não é o caso. Não quero isso agora. E aqui eu vou simplesmente mudar. Você pode também querer dar zoom na imagem, nessa imagem, ou dar mais um menos zoom. Para isso você aperta o Ctrl mais ou Ctrl menos. Ctrl mais, ele vai dar um zoom na sua imagem. Ctrl menos, ele vai dar um zoom menos na sua imagem. Eu vou dar um zoom menos aqui só para eu mexer nessa posição aqui. Vou apertar Ctrl e apertar nesses quadradinhos que ficam aqui para justamente recuar um pouquinho minha imagem. Vou dar o Ctrl mais de novo para voltar. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha imagem para cima. Você vai reparar que minha elipse sumiu. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na opção chamada criar máscara de corte. Quando eu crio a máscara de corte, o que é que acontece? Essa imagem de cima, lembre-se, clicando aqui, soltar a máscara de corte, ele soltou. Criar a máscara de corte, ele cria. E a imagem vai se delimitar por meio da figura abaixo, por meio da região, por meio do texto, enfim, tudo que você quiser criar. E basicamente isso. Eu posso também aplicar um sombreamento na minha imagem agora, dando 2 cliques na camada que está sendo usada como modelo, como molde. Eu posso aplicar uma sombra nela. Aqui tem que ser bem criativo mesmo, é questão de gostar mesmo, tá? Não sou muito criativo, mas tenho feito coisas aceitáveis. Você pode vir para cá, alterar seu texto. Você pode... eu não gosto muito de mexer no texto aqui, porque o computador não tá dando conta. Mas você pode alterar seu texto. Você pode, por exemplo, selecionar trechos em específico e aplicar cores nele, por exemplo. Certo? E basicamente isso. Aí, tá, Matheus, mas tu não explicou como eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V entre as próprias camadas. Para você duplicar uma camada, você pode vir aqui e clicar na opção duplicar camada. O jeito mais simples. Ou, eu não sei se as versões mais atuais suportam isso, mas você também pode dar um Ctrl+J, que ele vai duplicar minha camada. Eu posso dar infinitos Ctrl+J aqui e vai sair duplicando tudo. Para mostrar que esse efeito se aplica a tudo, até a texto, eu vou dar um Ctrl+J para duplicar. Vou deixar a minha imagem debaixo do texto. Eu vou deixá-la em cima do meu texto. Eu vou apertar e eu vou criar a máscara de corte. Então vê que ele já ficou um pouco, não sei se fica interessante, se fica mais clean assim. Uma outra coisa que eu não falei, eu posso mudar nas configurações das cores da imagem. O que é isso? Já na imagem, você seleciona a camada da imagem e aperta a tecla Ctrl U. Apertando Ctrl U, às vezes não vai, depende da imagem. O que é que você faz? Não sei se foi. Tinha ido, só que... Enfim, vou apertar de novo. Isso aqui volta. Vou apertar Ctrl U e ele vai me dar as pré-definições de cor da imagem. Eu posso mexer na saturação da minha imagem, deixar bem forte,
bem opaca, bem lá embaixo. Eu posso mexer na luminosidade, basicamente fica branco, né? Eu posso deixar mais escura, eu posso mexer na matriz de cor, eu também posso colorir minha imagem, ou seja, eu quero uma imagem com um tom mais azul, mais preto, mais escuro. Eu vou usar nessa daqui para você ver. Então eu posso, por exemplo, colorir. Posso deixar minha imagem num tom de vermelho, posso deixar minha imagem num tom... Enfim, então eu posso brincar bastante, dá para criar imagens bem legais aqui. Então eu vou tirar. Repare que quando eu criei a minha máscara de corte aqui, a formatação do texto, a cor do texto em especial, não é mantida. Então atente-se a isso também. Eu dou um delete, meu texto volta às configurações padrão dele. E basicamente é isso. Em termos de edição, é isso. Uma coisa que eu não falei ainda é que você pode usar a régua, ou seja, você aperta Ctrl R para exibir ou ocultar. Então eu crio minha régua e simplesmente para servir como guia, porque às vezes eu quero centralizar um item, eu quero criar distâncias entre itens, então é uma boa coisa a ser usada. Como é que eu uso ela? Eu simplesmente venho, clico nela e desço, que ele vai me trazer uma linhazinha que é uma régua para eu me guiar, para eu me nortear. Por exemplo, eu quero itens assim, divididos assim, então é um bom guia. Para salvar, você pode salvar de inúmeras formas. Você pode salvar o arquivo em si, que é .psd, a extensão dele. Tá até aqui a extensão dele. Ele vai ficar com essa carinha do Photoshop, porque ele vai reconhecer o formato como proprietário dele. Mas você pode salvar, você vem aqui em arquivo, salvar como. Uma das formas, tá? Existem diversas formas para salvar, mas é uma das formas. E salvar como vários formatos que ele vai disponibilizar aqui. Salvando assim, ele vai salvar no formato, um arquivo grande, um arquivo com uma qualidade maior, evidentemente. Mas como geralmente você vai fazer isso para coisas web ou para divulgar em WhatsApp, em rede social, o que é que eu aconselho? Você clica em arquivo, você clica em salvar para web, ele vai demorar para carregar, vai abrir uma telinha bem simpática para a gente, e ele vai me dar uma versão otimizada com baixo tamanho no arquivo, mas com a qualidade aceitável. Ele dá um comparativo aqui com as imagens, já dá para ver que muda um pouco a cor da imagem, né? Mas, por exemplo, ele vai dando vários layouts, vários formatos para você entender como é que, se você ajustar o que precisa ser ajustado. Aqui você pode salvar em GIF, JPEG, PNG8, PNG24. Eu aconselho salvar nesse, já vem para o padrão. Aqui você pode mexer nas proporções da imagem ainda, se você quiser. Na qualidade, eu deixo bicúbica mesmo, sempre tem me agradado, sempre satisfaz minha vontade. E eu clico em salvar. Ele vai abrir o local, perguntando para onde você quer salvar. Eu vou salvar na imagem na área de trabalho mesmo. E vou dizer minha foto. Ele vai processar o salvamento. Você tem uma placa de vídeo integrada, uma placa de vídeo dedicada, é um pouco mais rápida. O Photoshop também permite edições em 3D, ou seja, texto em 3D, imagem em 3D. Ele permite que você crie GIFs também com suas imagens. Então é um software bem versátil, que visa dar diversidade ao seu conteúdo. Enquanto ele carrega aí, existe um site, existe uma alternativa a quem não tem tanta paciência, tanta criatividade como eu. Você pode usar templates gratuitos prontos já para utilizar em seus posts no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, se você quiser utilizar. Eu já tenho algumas coisas aqui, vou mostrar a você. Só dá o tempinho de carregar. E aqui eu já tenho um, por exemplo, que eu já mexi, fiz, usei coisas, elementos já que já tem aqui da comunidade.
Então aqui se torna mais prático, mais fácil, mas também não tem tanta versatilidade. Então aqui é um template que eu fiz com um devocionalzinho de um texto sobre a oração dominical. Então você vê que também fica bem agradável, fica aceitável, mas você não pode editar tanta coisa, você não pode mudar tanta coisa. Você pode pesquisar aqui em elementos, você pode pesquisar templates, já vem alguns ícones que você já pode utilizar. Então você pode brincar, usar e abusar. E para salvar aqui, você simplesmente clica em baixar e ele baixa para você a imagem perfeita. Tá? Minha imagem está aqui, salvou. Você vê que a imagem fica com a qualidade razoável. Se você salvar para a web, porque aí você reduz o tamanho do seu arquivo, economiza em pacote de dados, enfim. É uma questão de economia para carregamento rápido, se você quer colocar isso em um site, ou no YouTube, por exemplo, como foto de capa. Então, são coisas pequenas, simples, mas que ajudam na experiência e na usabilidade das pessoas que vão usar o seu portal, o seu site, a sua página, o seu perfil no Instagram, Twitter. Então, eu sei que é muito rápido, é muita coisa para assimilar, mas Photoshop, se você tiver com a ideia, você já tiver com um modelo especificamente já feito, então se torna tudo muito mais fácil, tudo mais prático. Então é só partir para editar. E com o uso de ferramentas de texto, com a ferramenta de selecionar, com a ferramenta de apagar, com a ferramenta de figuras, sabendo aplicar estilos aos seus elementos, às suas camadas, entendendo a criação de grupos, o redimensionamento, são coisas básicas e simples que você já pode começar a usar para editar suas imagens. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.